O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Mais um juiz auxiliar deixa o gabinete do ministro Moraes no STF. Que incrível, é uma rotatividade sensacional, né? Tem mais rotatividade do que chapeiro de fast food, para não falar a marca aqui. Mas vocês sabem muito bem como funciona. Incrível, ninguém para ali. Vamos entender por quê? Vamos entender melhor essa dinâmica e, sobretudo, dois pontos que eu acho que a imprensa precisa se dedicar urgentemente a compreender o que está acontecendo dentro desse gabinete, para além de tudo o que o Talhaferro já nos disse. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha o conteúdo. Quando você terminar de ver, fecha o chat e clica ali no joinha, que assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e distribui para outras mais pessoas. Muito bem, o magistrado Rafael Rocha Tamay, vocês vão se lembrar deles. Lembra das audiências dos réus do processo do golpe? As audiências online, sobretudo, aquelas em que apareciam diversas janelinhas e ele ali interagia com os advogados. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de uma interação em que ele queria que um dos réus não entrasse, que era do exército, não entrasse de uniforme. E aí os advogados viram e falaram assim, pô, mas ele vai entrar sem roupa? Ele está de uniforme. Como é que ele... Não, o ministro Moraes não deixou que ele entrasse de uniforme. E ficou nessa de como é que ele entra, como é que ele não entra. Vocês vão se recordar bem desse rosto. E esse daí deixou o gabinete do ministro Moraes e supostamente voltou para a Justiça de São Paulo. Ele é juiz, voltou a atuar normalmente em São Paulo. Por que eu digo supostamente? Porque para mim esse é o ponto. Esse é o ponto. Além da questão da dinâmica, né, de ninguém parar, tem dois pontos que me chamam muito a atenção. Primeiro, a forma como eles saem. Eles sempre saem, esses juízes auxiliares, todos. Aconteceu também com Ayrton Vieira e agora com esse Rafael Tamay. Todos eles saem quando começam a ter alguma visibilidade. Então, eles começam a aparecer muito, eles criam algum tipo de confronto, eles criam algum tipo de atrito, eles aparecem nos jornais e daqui a pouco saem. Com tudo aquilo que o Talhaferro já contou, de como funciona ou como não funciona esse gabinete do ministro Moraes, seria muito importante que a imprensa se dedicasse a entender o que está acontecendo ali, nessas saídas. O que está acontecendo ali em relação aos réus, em relação a quem é julgado, a gente sabe pelo Talhaferro, mas em relação aos juízes que saem, a forma deles saírem é muito esquisita. Eles ganham visibilidade e saem. Eu não sei, será que o ministro Moraes não gosta de concorrência? Né? Então alguém começa a aparecer como um censor, né? Como é que pode um auxiliar meu ter mais fama de censor que eu mesmo? Então, aí talvez seja um motivo para sair. Ninguém aqui pode ser mais censor que eu. Espelho, espelho meu. Existe nesse gabinete alguém mais censor do que eu? Se o espelho responde, existe, ministro Moraes. É o fulano de tal, o seu auxiliar. Opa, então ele precisa sair. Só pode ser isso. Porque não é possível, essas pessoas ganham alguma visibilidade e saem. Agora, será que essa visibilidade incomoda porque ele, como eu digo aqui, espero que brincando, que exista uma concorrência? Ou será que o ministro Moraes quer que haja uma descrição nos atos que acontecem dentro do seu gabinete que não são atos louváveis? Nós temos visto e ouvido frequentemente na Vaza Toga 1, 2, 3, no depoimento 1, 2, 3 do Talhaferro, na comissão do Senado, que a gente inclusive tem vídeos contando tudo isso aqui no canal. Então, será que quando a pessoa fica acessível e, portanto, ao estar acessível, se torna alcançável pela mídia, ele fala, melhor a pessoa sair de cena, porque senão daqui a pouco vira um novo Talhaferro? E aí a segunda questão, para onde vão essas pessoas? Vão para o seu cargo de origem. Tá, mas elas vão para um cargo em que elas ficam sem visibilidade, mas elas deixam de ter o alcance do Moraes. Esse é um ponto importante.
Eu não vejo a mídia se dedicar a investigar isso. Seria muito importante investigar. Né? Então elas voltam para o seu cargo de origem, mas será que elas saem por completo do alcance hierárquico do Moraes? Será? Essas pessoas simplesmente saem da mídia, mas saem das mãos do Moraes? Será? Porque se não saem das mãos do Moraes e apenas saem da visibilidade, é muito sério o que está acontecendo. Essas pessoas podem, inclusive, estar, eventualmente... Bom, o Talhaferro disse que estava se sentindo ameaçado. Será que essas pessoas não estão também? Então, esses dois pontos são muito importantes. Muito importantes. Saem porque ficam visíveis e o Moraes quer discrição na censura que lá acontece e vão para onde? Vão para um lugar sem visibilidade, mas ao alcance ou não do Moraes? Bom, esses são os pontos que a imprensa devia investigar. Um juiz não pode ter hierarquia sobre o outro. E se elas seguem de alguma forma sob o alcance hierárquico do Moraes, isso é muito grave. Enfim, seja como for, o gabinete, como disse, parece cargo de chapeiro de fast food, ninguém dura, ninguém para, fica um pouco e vai embora. Enfim, é um lugar que vive sob escuridão. Como é um lugar que vive sob escuridão, o último que sair o último que sair acenda a luz. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.